Começa agora o programa Em Sintonia com a Natureza. Em Sintonia com a Natureza é uma realização do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que sintonizam agora com a gente. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e começa agora o programa Em Sintonia com a Natureza, o nosso programa semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Em Sintonia com a Natureza é esse lugar onde a gente troca ideias e traz notícias da cidade e do campo para discutir e informar. No programa de hoje, nós conversamos sobre o coronavírus, mas de uma perspectiva diferente. Falamos da interiorização da Covid-19, que cada vez mais se aproxima do interior do estado. Estudos da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, mostram dados que comprovam o avanço da interiorização da Covid-19 em nosso estado. A capital pernambucana, que concentrava 71% dos casos da doença no início do mês de abril, passou a responder por apenas 34% em junho, no último período observado da pesquisa. O inverso aconteceu com os demais municípios, que partiram de 29% em abril e passaram a responder a 66% de todos os novos registros da doença no estado em junho. Ainda segundo dados dessa pesquisa, dá para perceber a escalada do coronavírus no interior. Inicialmente, 4 de abril, eram 16 casos. O número passa para 487 em um intervalo de 20 dias e alcançou 2.444 em mais 20 dias. O último registro do estudo apontou o aumento para 7.785 casos. E bom, é para falar sobre isso tudo, desse assunto tão necessário, que hoje trouxemos um especialista para o debate. Na mesa com a gente hoje está Paulete Albuquerque. Paulete é mestra e doutora em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz. É também professora adjunta da Universidade de Pernambuco e pesquisadora da Fiocruz. É um prazer ter você com a gente hoje, Paulete. Você poderia se apresentar melhor para quem está nos ouvindo e falar sobre o seu trabalho? Bem, João, eu sou Paulete Cavalcante de Albuquerque, sou médica sanitarista, que é uma especialidade da medicina que cuida da saúde coletiva, que cuida do coletivo, das pessoas como um grupo e não individualmente. E hoje eu sou pesquisadora da Fiocruz Pernambuco e sou professora da Universidade de Pernambuco, dos cursos de medicina e de saúde coletiva. Além disso, eu milito nos movimentos sociais, na educação popular em saúde, que é o meu forte, assim, meu ponto que eu gosto mais. E na educação popular a gente tem várias organizações, né? A ANEPS, que é a Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular em Saúde, o MEP, que é o Movimento de Educadores Populares, e outros, né? Como a Rede de Educação Popular. E também milito em movimentos sociais como o MST e movimentos sociais de defesa de direitos. Bom, já para entrarmos de cabeça na nossa conversa, a interiorização da Covid-19, eu pergunto, é normal que esse aumento de casos no interior aconteça com o coronavírus? Bem, o aumento de casos no interior, ele era esperado, né? Ele podia ter sido evitado com o fechamento, né, de algumas áreas, como o fechamento da região metropolitana, que chegou a ser discutido no auge da pandemia, da epidemia aqui na região metropolitana do Recife, para que as pessoas não saíssem daqui para o interior e pudessem assim contaminar cidades, né, ou muitas pessoas em algumas cidades do interior. Outra coisa é que esse movimento ele também poderia ter sido evitado com medidas educativas. A gente tem dito que a educação em saúde ela é a maior arma
para o enfrentamento da pandemia, porque ela evita novos casos, não fica esperando que as pessoas fiquem doentes e graves para poder chegar numa UTI. Então, as medidas educativas e as medidas de vigilância poderiam ter minorado os efeitos da interiorização da pandemia. A vigilância seria a partir de uma pessoa que vem da região metropolitana, né, ela ficar em quarentena antes de entrar na cidade, ou a partir de uma pessoa com sintomas, se deixar em quarentena as pessoas que tiveram contato com essa pessoa, de forma que a doença não fosse sendo propagada. E como você observa esse fato quando olhamos para a nossa saúde pública? Será que no interior temos preparo e condições para receber essas crescentes de pacientes infectados? Bem, essa é a grande questão que deveria ter norteado os bloqueios, né, das cidades, bloqueio de entrada e saída, os controles, para que não houvessem muitos casos, nem houvesse caso grave, porque a maioria das cidades do interior tem uma situação de rede de serviços de saúde bem mais simples. Muitas vezes ela também é precária, mas mesmo em condições ótimas do SUS, numa cidade do interior de pequeno porte, essa estrutura ela não tem como abarcar toda a complexidade, né, de uma doença como a Covid. Isso faz com que os cidadãos daquela cidade precisem ser transferidos para uma cidade maior para ter acesso a um serviço especializado ou a UTI. Isso pode gerar, né, mais complicações, atrasos no tratamento e mais óbitos. A gente tem uma das cidades do interior, Serra Talhada, com a mais alta relação de pessoas doentes por a população. Isso provavelmente se dá pelo fato de Serra Talhada recolher, né, ser referência para muitos municípios de toda a região. E essa é realmente a função, né, que está colocada para o sistema de saúde de Serra Talhada hoje, né? Hoje, Pernambuco tem 4 cidades de referência, né? Petrolina, Serra Talhada, Caruaru e a região metropolitana. Isso concentra muito os equipamentos de maior complexidade para para os cidadãos muitas vezes terem que se deslocar, né, 300 ou até mais quilômetros em busca de um atendimento. Paulette, vimos que com o passar dos meses, o cuidado para evitar o contágio da Covid-19 vai ficando mais e mais fraco, não é verdade? Você acha que é necessário que haja um reforço da população sobre o risco de infecção do coronavírus? Com certeza, a gente vem observando, né, que as pessoas vão relaxando nos cuidados, porque o número de casos é menor, porque todo mundo diz que está melhorando. Então é preciso sim ter um movimento, ter um reforço, né, de todas as formas para se conseguir que todas as pessoas tenham cuidados redobrados, que elas mantenham o cuidado que tinham antes, no início da pandemia. E um desses processos que a gente está fazendo é dos agentes da formação de agentes populares de saúde. E os agentes, eles vão ensinar as pessoas como lavar mãos adequadamente, né? Que a gente, quando diz lava as mãos, não é para lavar as mãos igual que a gente lavava antes. É para a gente lavar com muito mais cuidado, enfrentando todos os ladinhos da mão, né? Na frente, atrás, entre os dedos, no punho e nas unhas e assim por diante. Que tenha o cuidado de usar máscara, né? Que use a máscara de uma forma adequada,
que tenham cuidado com os orifícios, né, que ficam na máscara, né, que não use a máscara na ponta do nariz ou embaixo do queixo. Então, tudo isso tem que ser permanentemente reforçado. Porque eu sempre digo, do mesmo jeito que a gente precisa reforçar com as pessoas as medidas de higiene, como escovar o dente, né, como é, lavar as mãos mesmo quando vai comer ou quando sai do banheiro, a gente vai ter que continuar reforçando essas orientações em relação à Covid. Paulette, não adianta só prevenir o contágio, mas é também preciso que as pessoas saibam o que fazer se tiverem suspeita. Por isso eu pergunto, o que as pessoas têm que fazer logo que tiverem os sintomas da Covid-19? Bem, logo que sentir os primeiros sintomas da Covid, é preciso que faça o isolamento, né, da pessoa doente. Esse isolamento deve ser, né, em algum local da casa que permita que as outras pessoas não entrem em contato com a pessoa doente. Então, se for possível, deixar essa pessoa num quarto isolada, né? E todos os contatos com essa pessoa precisam estar sendo feitos com máscara, com a limpeza das mãos antes e depois, né? Com o uso do álcool gel ou do álcool 70. Então, no processo de isolamento dessa pessoa doente, também fazemos o isolamento dos contatos, o isolamento das pessoas que estavam lidando com a pessoa doente nos últimos tempos, nos últimos dias. Essas pessoas que estão sem sintomas, elas vão poder circular normalmente na casa, mas elas não deveriam entrar em contato com outras pessoas da rua, da outra família, do vizinho, de um parente. Os cuidados com a pessoa que está doente, né, que está no isolamento, são cuidados de manutenção da boa saúde. Então, a boa alimentação, né, uma quantidade de líquido o maior possível, 3 litros por dia. Sucos de frutas cítricas para reforçar a vitamina C. Uma alimentação com verduras, né, com folhas verde escuro, com variedade, né, de verduras. Então, esses são elementos bem importantes. Se tiver dor de garganta, o gargarejo com água morna e bicarbonato, ele é interessante. E outros cuidados que a família possa ter no sentido de cuidar de uma gripe, né? Como o chá de alho com limão, com mel, né? O açafrão, né? A cúrcuma, que também é um aumento de imunidade. Então, outros suportes que possam ser feitos para que essa pessoa não, não piore, né? Que ela reaja à doença. No caso, é preciso ficar atento aos sinais de gravidade para levar para um serviço de urgência. Então, se a febre permanece, né, por mais de 2 dias, eu já digo que no terceiro dia tem que levar para um serviço de saúde. E se qualquer sintoma de falta de ar, a pessoa tem que ser levada para um serviço de saúde. Atentar que muitas vezes a falta de ar não é perdendo fôlego, muitas vezes é a incapacidade de fazer um movimento simples, como trocar de roupa, como tomar um banho. Só desse movimento a pessoa já está caindo de cansaço. Então, essa também é um sinal de falta de oxigênio que precisa estar sendo encaminhado para uma UPA, para um serviço de urgência. Hoje não é difícil sair na rua e ver muita gente sem máscara, fazendo aglomeração e se comportando como se a pandemia tivesse acabado. Se você pudesse falar alguma coisa para essas pessoas, o que você diria?
Eu diria que a morte pela Covid é uma morte muito triste, né? Meu pai dizia como era ruim você morrer sem ar, né, no seco. Era como se você estivesse querendo respirar e você não encontra o ar. E essa sensação, né, a gente não quer para ninguém. E que as pessoas precisam estar atentas que no momento em que elas não estão se cuidando, elas não estão prejudicando só elas. Elas estão prejudicando a mãe, o pai, a tia, né, o filho, um amigo. Então, é todo um conjunto, né, de pessoas que podem estar sendo contaminadas porque você não quis usar máscara, porque você não quis fazer a distância regulamentar, né? Então, é preciso realmente investir, né, na compreensão e no aumento da consciência dessas pessoas quanto às medidas preventivas. Perfeito. Paulette, foi um prazer bater esse papo com você hoje. Tem alguma coisa que você ainda não disse que gostaria de dizer? Alguma consideração final? Bem, a minha consideração final é um convite, né, para que todos os ouvintes possam estar conhecendo, né, o projeto dos agentes populares de saúde, onde a gente faz uma formação com pessoas voluntárias em cada bairro que possam estar trabalhando de casa em casa no enfrentamento da Covid com ações educativas. Então, é bem importante o nosso site, é www.mãosolidarias, tudo junto, campanha Mãos Solidárias, tudo junto.org. E nós estamos já, né, com mais de 60 turmas. As turmas são presenciais, com no máximo 10 pessoas, num ambiente amplo, para evitar, né, a aproximação de uma pessoa da outra, com todos os cuidados, e de forma a que a gente possa estar garantindo, né, que o agente popular ele já saia, né, do primeiro momento com assim capacidade de fazer uma atividade educativa de sua comunidade, na rua, num aglomerado de pessoas, num ponto de ônibus, numa fila de supermercado e assim por diante. Esse processo tem sido muito interessante e tem propiciado a gente se aproximar das comunidades numa perspectiva de organização social, de puxar as associações de moradores, envolver todo mundo dentro de um processo que se via ser naturalmente já com esse envolvimento. Então, queria convidar todo mundo a conhecer o projeto e quem quiser está entrando em contato para que a gente possa montar as turmas, fazer os primeiros contatos, as orientações e assim por diante. Agradecer muito o Centro Sabiá e a João, né, também pela paciência e dizer que estamos à disposição, né, para qualquer outras participações. Obrigada. Muito obrigado. Gente, hoje conversei com Paulette Albuquerque. Paulette é mestra e doutora em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz. É também professora adjunta da Universidade de Pernambuco e pesquisadora da Fiocruz. Abrindo o giro, falamos sobre o lançamento da Rede de Bancos Populares de Alimentos, uma ação em conjunto da campanha Mãos Solidárias e diversas organizações parceiras. No último dia 8 de agosto, a campanha Mãos Solidárias e instituições parceiras lançaram a Rede de Bancos Populares de Alimentos. O ato de lançamento foi simbolizado com a chegada de alimentos doados por famílias rurais do Sertão e do Agreste em um grande comboio de caminhões. Esses alimentos produzidos por famílias do campo já vêm abastecendo as cidades do sertão ao litoral nesses tempos de pandemia da Covid-19.
São mais de 10 toneladas de alimentos produzidos por famílias rurais, acompanhadas por técnicos de organizações que compõem a ASA Pernambuco, assentados e assentadas do MST e dos sindicatos filiados à FETAP. Essa iniciativa visa também o fortalecimento da agricultura familiar, que tem cumprindo um papel fundamental na produção de alimentos saudáveis para as populações do campo e da cidade, sobretudo nesse momento de pandemia. Para ficar por dentro dessas ações e também como participar com doações de alimentos, produtos de limpeza e higiene, acesse as nossas redes. No Instagram, Twitter e Facebook, procure por Centro Sabiá. A agroecologia muda o mundo. E esse foi o nosso giro de notícias. Agora você acompanha mais um episódio da radionovela Entre o Sertão e a Capital. Confere aí. Começa agora a radionovela Entre o Sertão e a Capital. Alô, Fran? Oi, Joãozinho. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Francisca. Tudo bem com vocês por aí em Triunfo? Por aqui tá tudo certinho, George. Tudo dentro do possível, vamos caminhando. E tu, hein? Como é que estão as coisas por aí em Recife? Por aqui tá tudo bem também. De sempre, né? Semana cheia, mas a gente tá acostumando. É mesmo, né, Gel? Mas diga lá, meu irmão, por que é que tá me ligando tão cedo hoje, hein? Dormiu não, foi? Até dormi, Fran. Mas acordei cedinho e queria falar contigo antes de tu ir trabalhar com tua plantação. Entendi. Diga lá, diga. Então, Fran, eu vi nas minhas redes que tá rolando um bocado de ações com cestas agroecológicas que saem das plantações, dos roçados de vocês. Não é isso, Francisco? Gel, é isso mesmo, viu? Pense numa mão na roda que isso tem sido, meu irmão. Oxente, Fran. E como é isso? Explica pra mim, que eu não entendi muito bem não quando li na internet. Então, Gel, tu sabe que a gente teve uma queda grande nas vendas dos nossos produtos, né? Com essa história da pandemia, George, a comercialização tá muito fraca. Sim, isso eu tô ligado. Pronto, e ainda tá sendo muito difícil se recuperar de tudo isso, meu irmão. Até porque o vírus não acabou, né? Total, Fran. Mas aí algumas organizações, como o Centro Sabiá, o Projeto Mãos Solidárias, têm feito um esforço para ajudar tanto quem está no campo quanto quem está na cidade. E essas ações são com cestas agroecológicas. Tô entendendo, Francisco. E aí funciona assim, Gelzinho. Eles compram alimentos sem veneno da gente, alimento de base agroecológica e fazem doações para as pessoas que estão numa situação difícil, lá na cidade, né? Isso por conta do coronavírus e outras coisas mais, porque essas dificuldades elas não são de agora, mas com a pandemia se agravaram, né? Poxa, que massa, Francisca. E assim dá para ajudar tanto quem mora aqui na cidade, quanto quem mora aí no campo. Exatamente, George. Movimenta a nossa renda por aqui e ajuda quem precisa de suporte na cidade. Poxa, Fran, não sabia disso. Que coisa boa. Dá pra sentir na tua voz que tu gosta mesmo de trabalhar com isso. E como gosto. Gosto tanto que já vou me embora cuidar dos meus produtos. Tá certo, minha irmã. Eu vou lá. Boas produções aí pra você. Um cheiro, viu? Valeu, Gelzinho. Bom finzinho de semana. Beijo, meu irmão. Você ouviu a radionovela Entre o Sertão e a Capital, com as vozes do poeta Davi Fantuzzi e de Riva Almeida, equipe técnica do Centro Sabiá. Produção e edição, João Lucas. Então é isso, pessoal. O Em Sintonia com a Natureza vai ficando por aqui e a gente agradece a todo mundo que nos acompanhou hoje. Lembramos sempre das nossas redes sociais. É por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. É só procurar no Facebook, no Instagram ou no Twitter por Centro Sabiá. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional de Darliton Silva, comunicador popular do Centro Sabiá. É isso. Tchau, pessoal, e até a próxima sintonia.
Você ouviu o programa Em Sintonia com a Natureza. Este programa é uma realização do Centro Sabiá, em parceria com a Rádio Pajeú, a Web Rádio da Articulação do Semiárido, a ASA, e a Web Rádio Agroecologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco.